Alice, boa noite. Gladys, boa noite, Paulette. Erlen, boa noite. Lazarine, boa noite. Kátia, boa noite. Excelente noite para todos nós aí. Nós vamos falar sobre emersão do passado. Emersão é o contrário de imersão. Deixa eu ajeitar aqui o meu Instagram. Ele é cruel. O Instagram é para jovem. Eu tenho dificuldade de dar com essa plataforma. Mas estamos indo, né? Vamos lá. Olha, uma excelente noite para vocês. Um excelente domingo também. Muita paz, muita segurança, muita esperança, alegria. Sobretudo, muito amor no coração. Para que nós possamos ir tornando a nossa vida, o nosso fardo mais leve, mais suave, as diretrizes de nossa vida com amor, com compaixão, trabalhando para humildar o nosso orgulho, amansando a nossa rebeldia. Isso dá trabalho, mas é importante, muda a nossa vida. Nós passamos a ter uma vida muito mais sadia, mais leve, mais contente, mais suave. Isso é natural, é uma resposta natural da vida. Como eu disse, dá trabalho, né? Humildar o orgulho, nós somos muito orgulhosos. Amansar a rebeldia, nós somos muito rebeldes. Mas nós somos também aprendizes da vida. Nós estamos aprendendo, até nos tornarmos anjos, seremos aprendizes da vida. Mas nós somos filhos de Deus. E quando nós sentimos o princípio da filiação divina, a nossa vida muda, porque nós temos a quem recorrer com segurança, que é Deus. E com Ele, com certeza, a nossa vida se torna mais leve, mais suave, mais contente, né? Deixa aqui, então, eu começar a nossa live. Emersão é aquilo que vem de baixo para cima. Imersão é o contrário, é o que vai de cima para baixo, considerando o espaço líquido, né? Ou o universo líquido. Emersão do passado é aquilo que está no passado e que vem para a tona no mundo subconsciente, vai para o mundo consciente. Em companhia do Aulos, tornamos a segunda reunião semanal daquele grupo mediúnico em que participam a Eugênia, a Celina e o outro, né? O Antônio Castro. É dirigido pelo Raul Silva. Então esse grupo nós já conhecemos, tá? Tá baixo o som? Ué, por quê? Tá muito baixo o som? Dê um retorno para mim, porque a Paulette está fazendo uma advertência ao som, ao que nós estamos emitindo. Para mim não, Alice, então tá normal, deve ser só o seu equipamento. Paulette, veja se não é o seu equipamento que está com algum... Que também eu apanho muito com o meu celular aqui, que eu estou fazendo no celular. Um celular aqui colocado num pedestal. Eu sempre falo assim, obrigado a vocês. Ué, o Erlen está alto também. Obrigado, Lazarine. Obrigado, Gladys. Olha, emersão. Emersão é aquilo que está no subconsciente e vai para o consciente. Emersão do passado, exatamente, todo o nosso passado está arquivado no nosso subconsciente. E o que nós vamos falar hoje é exatamente daquele grupo que eu falei, né, que é dirigido pelo Raul Silva, e o Aulo está acompanhando, né? E ele vai dizendo, o conjunto de trabalhadores não se alterar, é o mesmo grupo de trabalhadores, lembrando a Eugênia, lembrando a Celina, lembrando outros médios também. A pequena fila das pessoas obsidiadas era diferente daquela primeira reunião que nós estudamos aqui. Ele vai descrevendo, pelo menos no caso, duas senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, então, dois casais, e um cavaleiro de fisionomia fatigada integravam a equipe dos que receberam assistência. Receberiam assistência, 5 pessoas estariam ali para receber o trabalho de desobsessão, tá? Os médios da casa desempenharam uma caridosa tarefa emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento. Com a colaboração eficiente da dona Celina, à frente do serviço, uma das senhoras
enferma, obsediada, cai em pranto convulsivo, exclamando: quem me socorre? Quem me socorre? Várias vezes gritando: quem é que me socorre? E comprimindo o peito com as próprias mãos, acrescentava em tom comovedor: covarde! Começava a gritar: covarde! Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Ela vai nesse delírio, ela pedindo socorro, nesse transe, ela começa a chamar alguém de covarde que estaria apunhalando ela como mulher indefesa. E ela continua: serei totalmente culpada? Meu sangue condenará o seu nome infeliz? Raul, que é o dirigente, com a serenidade habitual, abeirou-se dessa senhora que entrou nessa crise e consolou com carinho: minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente, diz aí o Raul para essa senhora obsedada que está em transe, entrou em um processo de transe. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias, minha irmã. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. E ela responde, retruca, né? Esquecer? Nunca. O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Retrucando ainda essa obsediada que está em tratamento nesse grupo dirigido pelo próprio Raul, e esse diálogo é mantido. Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? Sim, ninguém lhe contraria o direito à justiça segundo as suas afirmações, diz o Raul para ela. Mas não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade de Deus? Quem é de nós que estará sem máculas morais? E ela continuou retrucando nesse transe. Esperar? Há quanto tempo não faço outra coisa? Em vão eu procuro reaver alegria, e por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, eu vivo a carregar a sombra de minhas recordações como quem traz ao próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele. Continua o diálogo. Tudo pelo malvado que me arruinou o destino. E a pobre criatura prorrompeu em soluço, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava-a com inexprimível desalento. Perplexos, Hilário e André Luiz lançaram um olhar indagador ao mentor Aulus, que percebeu a estranheza dos dois, porquanto aquela enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, disse o Hilário curioso. Eu não estou vendo nenhum aqui. Que espírito esfaqueou ela, que ela está gritando, dizendo que está perseguindo? Nós não estamos vendo esse espírito aqui. Foi essa pergunta feita por Hilário para o Aulus, porque ele disse: eu não estou vendo o espírito aqui, por que ela está com medo, está gritando, está fugindo, chamando o espírito de covarde, já que não tem nenhum espírito aqui? E o próprio André Luiz, né, por ele mesmo, o senhor observa que em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa irmã, ela certamente definiria a palavra de um homem sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar os fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. Isso ainda é uma reflexão do André Luiz. E o Aulus procurou realmente, digamos que, diz assim, afragou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, e explicou para o André Luiz e o Hilário: nós estamos diante do passado da nossa irmã. Essa mágoa, esse azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que ela está dando testemunho nesse momento em sua crise, tudo procede do seu subconsciente. Tudo procede dela mesma. Ante a aproximação de um antigo desafeto, que é esse espírito masculino, que ainda a persegue, que é o obsessor dela,
ela revive as experiências dolorosas que lhe ocorreu em uma cidade da Europa no século passado, e ela entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação, diz o Aulus, possuída de novas esperanças, contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo dela, que a ela se atarraca através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos, diz o Aulus, para os dois. Isso quer dizer, então, segundo o Hilário Valdense, quer dizer, então, quer dizer, vocês estão diante de um caso de imersão do passado, que vocês podem estudar como médicos, e depois trazer através das obras, através do Chico Xavier, o que nós vamos analisar agora. Isso quer dizer que a nossa irmã, ela imobilizou um grande coeficiente de força do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento do corpo físico, prosseguindo quase que intacta, considerando a cripta misteriosa do nosso mundo subconsciente. Fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi um irrefletido algoz, ela passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima em ressuscitar. Acontece o seguinte: quando nós trazemos traumas, angústias, trazemos dúvidas, trazemos vários tipos de dilemas do subconsciente, na realidade, nós podemos trazer do subconsciente, trazer para o consciente e vivenciar, de alguma forma, experiências de vidas passadas. Isso chama-se imersão do passado. Uma explicação rápida antes de continuar aqui. Na visão da psicologia transpessoal consciencial, nós temos a atual personalidade. O Jorge é uma personalidade que está a serviço da essência que eu sou. Porque eu sou espírito, eu não sou Jorge. Eu estou Jorge, é transitório, é um nome que me deram, mas eu não sou o Jorge. É apenas um instrumento para que aos poucos eu possa cada vez mais me identificar com a essência que eu sou, porque eu sou espírito, eu sou chama divina, e a partir dessa identificação eu poder gradualmente, através dos milhões de reencarnações, milhões de anos, eu vá diluindo a sombra do ego. Porque o ego é o que medeia entre a essência de luz que nós somos e a personalidade que nós vivemos em cada etapa reencarnatória. Sendo que essas experiências do Jorge não serão perdidas. Na próxima encarnação, muito do que eu aprendi na atual personalidade estarão no meu mapa cognitivo, estarão no meu mapa mental, estarão formando a minha individualidade como aprendizados. Ou ruins ou bons aprendizados, mas estarão fazendo parte do meu mapa cognitivo, do meu mapa mental. Então, na próxima encarnação, com certeza, aquela outra personalidade que eu terei será acrescentado parte do que eu também poderei contribuir para o bem ou para o mal. Quando para o bem, excelente, porque é da essência, é da luz. Para o bem já é o exercício da virtude, a próxima personalidade, utilizando as virtudes que o Jorge conquistou, isso é ótimo, não tem nenhum problema. Mas, se a outra personalidade que eu vou ter numa próxima encarnação carregar de uma forma muito forte a atual personalidade desequilibrada, digamos que eu fosse muito desequilibrado, na realidade, o que vai acontecer? Essa atual personalidade, que passa a ser uma subpersonalidade na próxima reencarnação, poderá querer tomar conta dessa personalidade de outra encarnação. Ou seja, o Jorge desequilibrado hoje poderá querer assumir o Mário de uma outra encarnação, que é o mesmo Jorge, que é o mesmo espírito. Isso pode trazer grandes problemas para uma etapa reencarnatória desse Mário, que precisava realmente, como Mário, ressignificar os erros do Jorge. É assim que se dão os processos múltiplos de várias encarnações, porque nós temos várias personalidades do passado e muitas subpersonalidades. Subpersonalidades são exatamente as experiências negativas que tivemos no passado. São todos os nossos equívocos, todos os nossos desvios. E quem não tem desvio? Então nós temos muitas subpersonalidades. As subpersonalidades que tentam tomar conta da atual personalidade,
evidentemente trazem traumas, angústias, depressões, levam pessoas a entrar em distúrbios mentais muito graves. Inclusive, eu posso dar um exemplo muito clássico, e não tem como fugir desse exemplo. Por exemplo, pessoas que renascem com um corpo diferente da sua psicologia. Exemplo, eu tive várias experiências como homem, masculino, né? A minha experiência masculina, e reencarno num corpo de mulher. Então, aqueles vários Joões, Maria, vários João, Jorge, Mário do passado, hoje se chama Maria. Está num corpo diferente, por várias razões, mas está num corpo biologicamente diferente do psicológico, diferentemente do mundo mental, que é masculino, mas o corpo biológico é feminino. Ou por um processo provacional, que é uma prova que o espírito passa, por um processo de transição entre as experiências masculinas e femininas que todo mundo precisa passar nos níveis de experiências da Terra, ou um processo kármico, vamos chamar kármico, é um compromisso grave do passado em que aquele homem desequilibrou e desbaratou, maltratou, menosprezou o corpo da mulher, volta no corpo de mulher para valorizar o corpo de mulher, ele vai estar em processo de reparação do erro do passado e certamente não vai aceitar esse corpo de mulher. O que poderá acontecer, já que a subpersonalidade daquele macho que ele foi não aceita o corpo de mulher do qual ele está reencarnado por expiação para resgatar os maltratos que ele fez com as mulheres do passado. Ele abusou dos corpos da mulher como homem. Então ele reencarna como mulher para valorizar o corpo da mulher em um processo de reparação. Se ele não aceitar, o que vai acontecer? Essa subpersonalidade daquele machão não vai aceitar esse corpo feminino. E haverá uma tendência muito forte dele querer, de alguma forma, desfigurar esse corpo, porque ele não se identificará com esse corpo. De uma forma geral, se entrar em desequilíbrio, ele vai se olhar no espelho e não vai se ver com aquele corpo, não vai se identificar, não haver uma identidade com aquele corpo. Se ele não for cristianizado e tal, ele vai se revoltar, vai querer tirar seus órgãos, vai querer tomar vários hormônios e tal, para que ele volte exatamente às características psicológicas do homem, num corpo de mulher, que se torna, mais tarde, com esses tratamentos que a ciência hoje permite, esse corpo que nasceu feminino, praticamente com esses tratamentos, se torna um corpo masculino. Mas é uma reencarnação, se formos ver de uma forma mais consciente, é uma reencarnação problemática, porque se reencarnou como mulher para que ele pudesse valorizar os corpos de mulher que ele maltratou no passado, ele necessariamente precisaria viver nesse corpo de mulher até o final da encarnação numa programação. Se ele se rebela, é a decisão dele e tem um livre-arbítrio, mas é uma reencarnação, eu diria que para você não aproveitada, eu poderia dizer até que é uma reencarnação perdida em algum momento. Então esse conflito também acontece. Então quero explicar para você, e são imersões do passado, isso acontece muito nesse campo também, das não identificações ou esses processos não identificáveis, né? Pessoas que estão num corpo em que ela não identifica o corpo dela, ela se sente outra pessoa ou com outro gênero de experiência. E isso, como personalidade não aceitando as subpersonalidades, certamente ela pode ter graves conflitos e nessa prova ou nessa expiação ela pode falir na reencarnação. Cada caso é um caso. Hoje a questão da homoafetividade está sendo muito debatida. Eu estou falando sobre o ponto de vista da reencarnação. Eu estou falando de emersão do passado. Eu estou falando de coisa do passado que vem à tona, e quando vem à tona, essa subpersonalidade do passado quer tomar conta da personalidade atual. Aquele homem não aceita a mulher de hoje, quer assumir exatamente, volta a ser homem, embora num corpo de mulher, numa reencarnação de reparação, numa reencarnação expiatória que ele joga no lixo. De alguma forma ele está jogando no lixo. Ele não está tendo oportunidade de reparar através de um corpo que ele maltratou no passado, que agora você tem que valorizar o corpo da mulher que você maltratou no passado. E ele continua jogando no lixo. Mas cada caso é um caso, não estou dizendo que são todos os casos, nós sabemos disso, mas normalmente acontece isso. Emersão do passado. Então, o que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se da vida anterior. Aulus considerou o seguinte, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque há um influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, esse caso que nós estamos estudando, centralizadas todas nos seus recursos mnemônicos, que são os recursos gravados na memória, tão somente no ponto traumático em que viciou o pensamento, ou seja, no trauma.
no trauma do passado. No caso que eu dei o exemplo aqui do homem desequilibrado, né? Os Dom Juans do passado, aqueles que abusavam de todas as mulheres possíveis, todas as mulheres abusavam mesmo do sentimento dela. Reencarna como mulher e ainda o Dom Juan quer tomar conta desse corpo de mulher e quer transformar esse corpo de mulher em corpo de homem. Hoje, com os recursos da tecnologia, está se fazendo muito isso. Mas, de qualquer maneira, é claro que, eu repito, é uma reencarnação, dentro de uma programação, é uma reencarnação perdida. Ela não está sendo ganha, porque se bem reencarna no corpo modificado para poder reparar o erro do passado, não estará tendo a oportunidade de reparar. Pelo contrário, vai protelar para a próxima encarnação até ele humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Senão agora vai ter que viver como mulher, sim, ou vice-versa, para você respeitar o corpo que você desrespeitou no passado. Eu estou dando um exemplo bem pontual, falando de homoafetividade. Isso serve para todos os tipos de traumas. Aqui no caso dessa senhora está com outro trauma. Trauma de um assassinato, trauma que ela se sente realmente foi alcançada por uma faca, etc, etc. É o que está acontecendo, que estão exatamente no seu mundo mnemônico, né? E como trauma. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia ou a eletrochoque, quer dizer, uma pessoa que está numa perturbação de distúrbios mentais. Porém, para nós, espíritos, né, é uma enferma espiritual, é uma consciência torturada, exigindo amparo moral, exigindo amparo cultural também, para uma renovação íntima. Aliás, é a única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Ou seja, só sai desses traumas, dessas torturas subconscienciais, de traumas do passado, que emergem do passado, com influência no presente, trazendo inclusive esse processo psicótico, porque ela está em processo psicótico, ela está em processo de distúrbio mental. Por isso a insulinoterapia, o eletrochoque. A única forma será dar informação para que essa consciência torturada possa ir, esses traumas possam ir realmente sendo diluídos, através de vários tipos de técnicas de catarses psicológicas e dar muitas informações para que haja exatamente um amparo moral e cultural, aliás, única base sólida para assegurar o reajustamento definitivo de quem está. E tem muitos bilhões de seres humanos encarnados que estão nesse momento, vivendo imersão do passado. Tá? André Luiz analisou-a com atenção e concluiu o seguinte: mediunicamente, sob o ponto de vista da mediunidade, nós vemos aqui um processo de autêntico animismo. Aí vamos tratar a questão do animismo. Porque é a imersão do passado, é uma subpersonalidade, é ela mesma de vidas passadas se fazendo presente na vida atual e com todos aqueles movimentos psicológicos do passado. Lembra-se, o homem querendo ser num corpo feminino um homem de novo, etc, etc. Nossa amiga, ela supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o seu mundo interior. Poderíamos então classificar o fato no quadro de mistificação inconsciente? O Hilário perguntou. Ela está mistificando, então? Não há mediunidade aqui. Há animismo? Não está falando de animismo? Sim, o animismo precisa ser... O Bozano trabalha o animismo de uma forma muito científica. O animismo não é uma coisa vulgar, não, é uma coisa séria. Ou a questão também de mistificações subconsciente ou inconsciente. O Hilário chegou a fazer essa pergunta, como médico, né? E o Alves explicou, olha, muitos companheiros matriculados no serviço da implantação da nova era, que é o Espiritismo, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realizações do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificações inconscientes ou subconscientes para batizar o fenômeno que nós estamos analisando aqui, que está como título Emersão do Passado. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos da nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde ela recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra agora. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto ela se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Ou seja,
O que ele está falando aqui, o Aulus, que a reencarnação é um tipo de amortecedor energético do mundo subconsciente, para que em cada reencarnação possamos trabalhar todo um processo de uma reedificação pelo reaprendizado, em que esses traumas que estão no subconsciente sejam diluídos e não imersos para o consciente, trazendo traumas e distúrbios mentais. O que quer dizer o seguinte: a reencarnação nos possibilita o esquecimento do passado. A reencarnação nos permite, dentro das nossas escolhas, que vai do berço ao túmulo, fazer com que todos os nossos traumas do passado sejam ressignificados e até mesmo diluídos e apagados. Isso é possível se eu buscar o melhor caminho. Se eu não buscar o melhor caminho, os traumas do passado emergem, vão para o subconsciente, do subconsciente para o consciente, e eu vou entrar em estado de anomalia mental, de cognição, nós chamamos de centralização cognitiva, quer dizer, eu não vou ter noção de realidade, eu entro em processo de alienação de realidade, entro em processo de psicopatologia, muitas vezes graves. Achamos-nos, por esse motivo, perante um doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Então a reencarnação ajuda muito a diluir os traumas que nós vivemos no passado. A reencarnação nos possibilita mecanismos fisiológicos, a mecanismo na preparação dos mapas do nosso perispírito, para que em cada reencarnação, dentro do nosso mundo mental, sediado do nosso cérebro físico também, nós não venhamos a ter esses clichês permanentemente abertos para ficar ligado ao passado, senão ficar atormentado o tempo todo, ficar lembrando os meus erros do passado. E o esquecimento do passado está dentro da lei de causa e efeito, considerando a lei de misericórdia, que é a lei de compaixão do Criador, que, como lei, nos permite esquecer os erros do passado. Por isso que é uma lei, e como lei, eu não tenho que estar querendo devassar para querer saber o que eu fui no passado. Passado é passado, eu não tenho como voltar e refazer. Eu só posso refazer a minha vida a partir do presente, projetando para o futuro. Passado já passou. Se eu ficar preso ao passado, eu estrago o meu presente, jogando para o futuro um péssimo futuro. Eu só resolvo as minhas questões a partir do presente. A reencarnação é um convite para o presente. Considerando essa realidade, para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos basta esses diagnósticos, né? E nem essas definições técnicas de muita verborragia de assistência. O Aulus diz aqui, fez uma ligeira pausa, chegou na enferma, deu mais uns passos nela, acariciando ela, enquanto que o Raul, dirigente do trabalho, continuava a doutriná-la, a consolar, mas ele disse o seguinte: essa pessoa, nesse instante, ela deve ser tratada com a mesma atenção que nós ministramos aos sofredores que se comunicam no campo da psicofonia. Se ela está trazendo do passado esses traumas da sua subpersonalidade do passado, essa subpersonalidade precisa ser tratada. Não é espírito, é ela, no passado, como subpersonalidade, trazendo para o presente as experiências do passado. Precisa ser doutrinado. Esse trauma energético, essa mancha energética que ela está trazendo no subconsciente precisa ser tratado. Então você vai tratar exatamente essa subpersonalidade, a partir da personalidade. Porque a atual personalidade ela serve como enfermeira das subpersonalidades doentes. Por isso que é importante o Jorge, como personalidade, ajudar aos Jorges desequilibrados do passado. Não pode haver o contrário, não deveria acontecer o contrário. O Jorge desequilibrado do passado desequilibrar o Jorge do presente, já que eu tenho a missão de fazer exatamente o trabalho de enfermagem do Jorge do passado. Para isso eu preciso trabalhar no bem, no belo, no bom, na harmonia, na paz. É o Jorge como um médico, o Jorge como autoterapeuta, etc. Estou falando, a reencarnação é para isso. A reencarnação é para que a atual personalidade auxilie ou socorra as subpersonalidades e não se deixe adoentar pela subpersonalidade, como contei aqui o caso nesse sentido do desequilíbrio na área sexual. Bom, aí continuamos aqui. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Grupo mediúnico desequilibrado, quando não tem estudo sério, quando o médium, às vezes ele é muito repetitivo em determinadas comunicações, em que médios videntes não conseguem ver espírito,
um dirigente mais experiente sabe que ali não está acontecendo comunicação mediúnica de espírito nenhum. No fundo, é imersão do passado desse médium que vem à tona do consciente e que um doutrinador experiente, tarimbado, ele vai trabalhar com respeito e não achar que é só animismo, que é só dela, é ela que está desequilibrada. Não. Se ela está apresentando esse trauma, mesmo como médium, e trazendo do subconsciente uma manifestação que não é mediúnica, mas é num trabalho mediúnico, precisa ser tratada essa subpersonalidade também. Porque é um espírito doente que está exatamente adoecendo o atual. É um espírito, eu digo, um espírito do mesmo médium, é o mesmo espírito doente que está adoentando o atual espírito que esqueceu os erros do passado, os males do passado, para corrigir. Então, deve ser doutrinado. Normalmente, é o que ele está falando. É preciso amar com o coração de amor e nos armarmos com o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e a compreender. Vocês já devem ter ouvido falar muito das questões das chamadas regressão de memória para vidas passadas. São técnicas perigosas, não são técnicas simples, são técnicas muito problemáticas, não é qualquer um que pode estar aplicando isso. Precisa ter muita experiência, uma tarimba muito grande nas técnicas, são várias delas, para que você realmente trabalhe na expansão consciencial presente para levar ou trazer do passado para o presente os traumas para você poder fazer catarse, ou seja, como você chegar nesse tumor do passado, espremer o tumor, tirar o tumor e você fazer com que a tua personalidade viva mais tranquilo porque você já tirou esse trauma do passado. Isso não é um trabalho simples não, né? Essas chamadas regressões para situações traumáticas ou da presente vida ou de vidas passadas. Médicos, psiquiatras, alguns psicólogos trabalham muito isso através de hipnose. É importante para quem sabe. Para quem não sabe, nota zero. Não deve empregar porque você pode levar alguém ao passado, em algum momento, ou trazer do passado para o presente. Eu conheço casos de um jovem que... Jovem não, ele já estava lá com seus 30 e poucos anos e foi feito com ele uma regressão, né, da chamada regressão para situações traumáticas da atual encarnação, inclusive. A psicanálise faz isso, tá? Com a doutrina espírita a gente pode ir para vidas passadas, mas não é prudente para quem não tem com essa técnica. Precisa ter muito conhecimento teórico e prático. Mas, como eu disse que a psicanálise utiliza também a regressão até a vida mais ou menos intrauterina, até a vida para ver se há trauma, enquanto houve a gravidez, refletindo na vida adulta, aquela criança que acaba refletindo na vida adulta. Tem pessoas que têm problemas como adulto e problemas que foram criados quando a mãe estava grávida, ela estava dentro do útero ainda. E foi registrado, porque o reencarnante resiste a essas coisas, porque vai para a mente da mãe e para a mente do reencarnante. Então tem muitas pessoas que trazem a criança ferida como adulto, mas que começou lá na vida intrauterina também, né? E isso está lá estratificado como um trauma e que traz problemas psicológicos, inseguranças e doenças, fobias, etc. Mas, considerando a questão de regressões, que também é muito utilizado no campo científico, é importante dizer que ajuda, claro que ajuda muito. Quando você faz uma regressão bem conduzida para situações traumáticas de determinadas pessoas, você consegue chegar ao ponto traumático e minimizar ao máximo essa carga energética que leva ao distúrbio mental. Você não vai curar totalmente, mas dá para minimizar o máximo para a pessoa realmente conviver bem e conseguir diluir gradualmente também essas energias do passado no sentido negativo. E no trabalho de mediúnico é a mesma coisa. Se a pessoa está apresentando chamado animismo, não deve ser tratado com desdém, não. Ah, isso é animismo. Não, peraí. Ah, é um vício do médium, mas precisa saber quais são os problemas que o médium está passando, se realmente, mas é dele ou não é dele, não importa de quem for. Se está se apresentando, ou seja, do próprio médium, que é coisa dela, imersão do passado, ou se for espírito, não importa, o tratamento, evidentemente, deve ser providencial, o socorro deve ser providencial. Por isso que o trabalho de doutrinação não deveria ser um trabalho para qualquer um. Porque todo trabalho de doutrinação é um processo psicoterapêutico. Não tenha dúvida disso. Qualquer doutrinador, eu acho que deveria ter base de conhecimento de psicologia, porque ele precisa tratar o psiquismo desse espírito, ou seja, do próprio espírito do médium ou de desencarnados, para que ele possa ter o traquejo necessário através da verbalização e induzir a se chegar aos pontos traumáticos para tentar a harmonização de mente de desencarnados ou as mentes do próprio encarnado. Isso também requer estudo, técnicas, etc, etc. A maior de todas, né? Do socorro mais providencial, claro que é o amor, mas
O amor por si só, sem o conhecimento, não vai levar a lugar nenhum. O amor realmente com o conhecimento. Por isso que a nossa asa de evolução, ela está baseada, ou ela funciona na base do saber e do sentir. É o conhecimento e é o amor. Não há como ser diferente, senão não vai conseguir voar. Mas continuando aqui. Primeiro, é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Quando diz remover o mal, um processo de regressão ajuda. Regressão para situações traumáticas de determinadas pessoas com distúrbios mentais, emocionais. Para quem conhece a técnica, por hipnose, consegue fazer bem e consegue ter o controle disso. Eu disse que eu ia contar um caso, acabei não contando. Esse jovem, ele voltou à idade de infância, de seus 2, 3 anos, está começando a balbuciar as primeiras letras, as primeiras palavras, e quem estava conduzindo, em algum momento, não teve o poder, a capacidade de fazer, né? Porque foi uma hipnose de alteração consciencial, que você faz a expansão consciencial para você levar a essa mesma consciência, chegar no subconsciente. E esse que estava conduzindo, isso é narrado inclusive em livros científicos, não conseguiu trazer de volta nessa regressão, para esse momento traumático, e essa pessoa ficou durante pelo menos quase 2 anos vivendo como criança. Era um profissional, era engenheiro inclusive, mas não conseguia falar, porque estava aprendendo a falar. E ela ficou presa nesse momento de criança que teve um fato traumático na vida dela. Aconteceu, parece que uma morte por atropelamento de uma irmãzinha, e isso ficou traumático, e ela ficou, e na vida adulta começou a ter mais problema, porque aconteceu na infância, uma irmã que teria sido atropelada, e acontece que ele não conseguiu voltar à normalidade. Um engenheiro, ele não conseguia falar direito. Ele falava como uma criança de 3 anos, que era ele, com 3 anos, que ficou exatamente tomando conta, que veio do subconsciente no consciente dele. Levou 2 anos para tratar isso. Então veja que regressão de memória é extremamente perigoso para quem não sabe mexer. Aliás, hipnose não se deve usar em casa espírita de maneira nenhuma, a não ser em casos extremos, em alguns tratamentos que a gente vê de desobsessão, mas muito raramente pode ser que seja importante. Está lá no livro Desobsessão, de André Luiz, casos muito esporádicos que você pode utilizar. Mas voltemos aqui. Primeiro, é preciso remover o mal. E aí vai. Felizmente, o nosso Raul, que é o doutrinador, ele assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermo ou enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Ou seja, o Raul, ele tem tarimba, além de ter essa capacidade de estar assimilando as correntes espirituais dos dirigentes do trabalho mediúnico, ele também é um excelente enfermeiro, né? Principalmente para situações dessa ordem, porque ele lidar com desobsessão. Então ele tem traquejo, ele sabe lidar com a situação. Aí o Hilário perguntou o seguinte: e podemos considerá-la médium mesmo assim, nesse caso? Bom, se ela está trazendo do passado, do subconsciente para o consciente, e ela está fazendo a leitura do que está no seu mundo mnemônico, ou seja, na sua memória, embora dela mesma, mas um espírito que viveu outra experiência, por que dizer que isso não é mediunidade? Ela está sendo médium dela mesma, naturalmente. Ela é médium dela mesma. Nenhum problema. Por isso que o animismo tem que ser tratado com mais cuidado. Que a pessoa tenta jogar no lixo porque é animismo. Não. Vamos tratar com cuidado. Repito, para quem quiser conhecer tecnicamente, do ponto de vista do viés científico, o animismo, estude Bozano, Ernesto Bozano, vocês vão ver como é que ele dá atenção de robustas páginas, com vários volumes, com várias páginas sobre esse tema. Como não? Mediunidade, sim, diz aqui o Aulas. Como um vaso defeituoso, é claro, mas o vaso defeituoso ele pode ser consertado, também pode ser restituído. Daí tratar também, mesmo se for ela própria do passado, tentar consertar essa quebra aí de harmonia. Naturalmente agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. A nossa irmã, ela deve ser ouvida na posição em que ela está se revelando, como sendo em tudo a desventurada mulher do outro tempo, ou seja, nesse momento tratá-la como aquela que foi assassinada, foi perseguida, etc., e está com muito ódio por causa disso. É essa mulher do passado que está emergindo para o presente, que precisa ser tratada. Você não está lidando com a pessoa do presente. A pessoa do presente não está tendo um controle dessa pessoa do passado, que é a mesma pessoa, que é a mesma essência. Então vamos tratá-la. E recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral, que lhe estendemos desligando-se, enfim, do passado.
O assunto não comporta chamado desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga, ela não foi tão eclipsada, ou seja, não foi tão ainda ressignificada ou tão apagada na atual consciência pela matéria densa como seria de desejar na reencarnação. A reencarnação tem esse objetivo, exatamente, é eclipsar as antigas personalidades. Imagine se nós que estamos aqui presentes no nosso estudo, lembrássemos todos os desequilíbrios em todas as áreas de vidas passadas. Nós vamos estar na Terra, ou não teríamos condições de viver com outro ser humano. Porque já temos conflito naturalmente da atual encarnação, das coisas que nós fizemos na atual encarnação, imagina somado com as outras besteiras do passado. É o que ele está dizendo, né? Então, essa personalidade antiga, pela reencarnação, elas precisam ser escondidas, eclipsadas, ou seja, a reencarnação tem esse objetivo. Exatamente o que se espera pela reencarnação, em qualquer programação reencarnatória, é esse esquecimento, é eclipsar exatamente essa matéria densa do desequilíbrio do passado, que está dentro da lei de Deus, que é a lei de esquecimento. Ela renasceu pela carne, mas sem renovar-se em espírito. O Aulos falou qual se o fizesse de si para consigo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. E quantas pessoas eu particularmente conheço assim? Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Então, o que ele está dizendo? Quantas pessoas que estão hoje, né, nos metrôs, nos lugares pedindo esmola, mas que de alguma forma arrastam um psicológico que traz do subconsciente, ele chama de esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram no passado reis, rainhas, príncipes, princesas, que reencarnam na miséria, que muitas vezes estão pedindo esmola, mas que do subconsciente eles tiveram uma experiência na nobreza muitas vezes, ou seja, como verdadeiros fidalgos. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade, o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Então, nós vamos ver casos no livro A Caminho da Luz, exatamente ali naquelas fimbras de Roma, vários imperadores reencarnando, pedindo esmola naquelas fimbras daqueles morros, daqueles famosos 7 mais famosos montes de Roma, pedindo esmola. Foram imperadores e reencarnam pedindo esmola. E é o que ele está dizendo. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo ainda dentro de si a vaidade, o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Então são aqueles escravos que sabem que foram imperadores. Aqueles que pedem esmola que sabem que foram príncipes, que foram reis. E isso está bem do subconsciente voltando para o consciente. Quantas almas conduzidas às ligações consanguíneas caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários de existências pregressas, emersão do passado. O ódio dentro de casa, o rancor, a aversão de irmãos, de pais, etc, etc. Como é o caso das pessoas que tatuam o corpo inteiro e fazem modificações. Claro que isso não é uma condição absolutamente normal. Isso aí ela está simplesmente criando um processo de neutralização, sobretudo, né, de um corpo que não lhe pertence. O espírito não é dono desse corpo. Mas ele tem um livre-arbítrio, tem, por isso ele está fazendo isso. Mas o livre-arbítrio não é para eu usar a liberdade para desconsiderar um corpo que não me pertence. Isso aqui não é meu. Esse corpo, eu sou apenas eu tenho um usufruto do meu corpo. O corpo pertence à vida, pertence ao Criador, pertence à providência divina. E se um ser humano faz isso, evidentemente, ele está criando dentro do seu roteiro evolutivo, dentro dessa atual programação, jogando no ralo, evidentemente, a atual encarnação. Seja por traumas do passado, seja porque pode ser questão cultural, mas eu não acredito que muita gente que viveu realmente em tribos reencarne imediatamente na civilização. Existe um período de transição para isso acontecer. Senão seria insuportável nós estarmos vivendo de seres que não têm nenhum tipo de noção de código de ética, de moral, viver da sociedade que já tem bem elaborados seus códigos de ética. Isso vai trazer muitos problemas. Isso aconteceu, segundo Chico Xavier, no momento em que foi criada uma escola na Inglaterra, a famosa escola de Summerhill. Essa escola de Summerhill criou verdadeiros inveterados enlouquecidos, o qual
a liberdade absoluta foi dada para esses alunos, e daí surgiram os famosos movimentos punks, esses movimentos estranhos que eram seres indígenas vivendo na sociedade e agindo como tais, né? Botando aqueles brincos, aquelas coisas esquisitas, se mutilando o corpo. No fundo, muitos desses estavam reencarnando como um processo de cobrança, sobretudo nos Estados Unidos também, daqueles brancos que invadiram as terras dos Apaches, dos indígenas, e destruíram os indígenas. Então eles reencarnam a sociedade para que eles também sentissem na pele os males que eles fizeram, destruindo também a cultura indígena. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: quando a pessoa faz isso mutilando o corpo, ela, evidentemente, dentro da lei de causa e efeito, haverá necessariamente de se responsabilizar por isso. É ela com a consciência dela. Mas, com certeza, ela não está cometendo um ato de assim, consciente, ou melhor, coerente. Ela simplesmente está sendo rebelde, não aceitando o corpo dela, por isso se tatua demais. Claro que uma tatuagem ali, não estou falando isso, aquelas tatuagens agressivas, pessoas arrancam dedo, arrancam o olho, pinta o olho, tudo. Isso aí isso aí na realidade é um suicídio indireto, subconsciente. No fundo, é uma pessoa que não quer viver na sociedade como ser humano, ela está negando a sua humanidade, mas depois é um outro assunto. Isso é um processo, com certeza, um distúrbio psicológico gravíssimo, e que com o tempo esse espírito será tratado para poder realmente recompor e saber que ele é um ser humano e não rejeitar a sua condição humana, porque ali está se colocando uma coisa quase que mitológica, né? Se tornam seres muito ligados à mitologia grega, aqueles seres horríveis, verdadeiros, né, Lúciferes em algum momento. Bom, vamos lá. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. E nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente o benefício da prece. Competia-lhe suplicar ao céu a graça do esquecimento. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. Fizeram um Pai Nosso. A pobre senhora acompanhou docilmente e, ao término da súplica, mostrava-se um pouco mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor, que o acompanhava solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, que o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz, porque isso é extremamente importante, e em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam exatamente desse pretérito, tornando uma posição normal nesse momento. Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o Aulus comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual, bem conduzida, essa senhora reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império nobre de si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde, não agora. O tema, ele é um tema instigante, é um tema que nós estamos permanentemente vivendo e vendo em várias famílias, filhos que odeiam, os irmãos que se odeiam a ponto de se matarem, pais, mães, pais que violentam filhas mal nascidas, né? Verdadeiras tragédias domésticas acontecem por esse processo de reencarnações, do qual há essa emersão do passado em que os inimigos se reconhecem e se cobram e perdem uma encarnação diante da escolha pelo caminho da violência. Agora, foi muito interessante a sua pergunta, tá, Kátia? Muito, muito interessante. Eu já escrevi artigos sobre a questão das tatuagens, a questão dos piercings. É claro que nós não recomendamos as pessoas destroçarem, né, totalmente o seu corpo, descaracterizando as suas condições, né, fenotípicas, né, do corpo, externamente falando, porque é um processo de autorrejeição, e profunda autorrejeição. Né? Ela se rejeitou o corpo e cria um outro tipo de corpo dentro de um processo de profunda distúrbio mental. Agora, existem casos e casos, né? Não quer dizer que uma tatuagem assim, uma tatuagem aqui vai descaracterizar a normalidade da pessoa, não estou falando isso. Eu estou dizendo aquelas pessoas no extremo realmente se apresentam aparentemente normais, mas subconscientemente elas não são nem um pouco normais, até porque estão agindo na mais profunda rebeldia, na mais profunda insubmissão às leis da reencarnação e com extremo orgulho. Vocês pensam que são humildes? Ali há
a soberba do orgulho, da vaidade, da prepotência. Olha, eu estou aqui, é querer aparecer. É o grito, né? É um grito de desespero e ao mesmo tempo é um grito de orgulho, de vaidade, de um processo psicopatológico que não é qualquer psicanálise. Aliás, psicanálise é materialista, eu não sou da escola materialista, nem mesmo comportamental, behaviorista também não sou. Nós somos muito mais além do que da escola humanista trabalhando a humanidade, mas além do pessoal, além do ego, que é a transpessoalidade, que é exatamente a base que trouxe para o espiritismo a Joana de Anjos. Nós trabalhamos muito a transpessoalidade, ou seja, a psicologia, a corrente da psicologia transpessoal, e no meu caso específico, uma corrente da consciencial, trabalhando a consciência, é mais profunda, é uma escola do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, lá de Cuiabá, do qual nós temos os grandes mestres, os grandes psiquiatras, né? Olha, fico por aqui até quarta-feira que vem, dando sequência ao nosso estudo, agradeço vocês. Eu vou falar, sabe o quê? Fascinação, que é um dos graus da obsessão. Tu tem a obsessão simples, você tem a subjugação, tu tem a fascinação e tem a possessão. Nós vamos trabalhar a fascinação no próximo capítulo, que é o 22º, tá bom? Um feliz domingo. Obrigado, Alice, obrigado, Lazarine, obrigado, Erlen, obrigado, Kátia, todos vocês que estiveram aqui conosco, um grande abraço e que tenham um excelente domingo. Muita paz, tá?